Bem, tudo bem com vocês? Oitavo ano. Nós estamos trabalhando esse livro falando sobre revoluções, nacionalismos e teorias na Europa do século XIX. Já começamos a trabalhar isso em sala de aula, trabalhamos vídeos, mas eu quero falar para vocês, só para reforçar para alguns colegas que... Peraí, caiu aqui. Porventura não tiveram em sala de aula, que nós vamos trabalhar especificamente a parte da Europa, entendeu? E toda a transformação que a Europa sofreu a partir do século XIX. Mais especificamente ainda, um pedaço do nosso capítulo, deixa eu ver aqui, falando sobre unificação da Itália e a Alemanha. Isso que nós vamos trabalhar aqui. Bem, primeiro vamos tentar entender o contexto geral, relembrando que nós vimos aqui. O século XIX, todo século, ele tem um começo e fim, né? Nós sabemos, pela cronologia, que já estudamos, isso foi comentado em sala de aula, que pela cronologia um século tem 100 anos. Só que na história nós temos uma coisa que é o tempo das sensações. O que é isso, o tempo das sensações? Eu tive que parar para mexer, que está muito barulho. O tempo das sensações é o tempo que não é medido assim, não é um tempo exato, é medido pelos sentimentos, o tempo medido pela cabeça de um determinado, de um contexto histórico. Então, nós vimos em sala de aula que esse homem do século XIX, ele tinha uma cabeça que começou ainda no século XVIII, com a Revolução Industrial, passando pela Revolução Francesa, depois atingindo também o processo de independência das colônias inglesas, que depois que se transformaram em Estados Unidos. A cabeça desse homem foi uma cabeça influenciada pelas conquistas de Napoleão Bonaparte, e com esse processo da industrialização, com o processo da transformação das relações de trabalho, muito importante, estudada mais tarde por Engels e Karl Marx, essa cabeça ela só se encerrou com o final da Segunda Guerra, porque nós tivemos no século XIX ainda o que nós conhecemos como paz armada. Isso tudo nós vamos falar aqui, ok? Antes disso, vamos entrar logo no assunto para a gente não fazer um vídeo muito longo, para não ficar cansativo. Nós temos aqui na página 4 o início falando sobre agitações políticas e sociais na Europa do século XIX, restauração e revolução. Nós sabemos que após o período que Napoleão Bonaparte no governo de França, que ele organizou o mapa europeu de acordo com os interesses da França. Quando Napoleão Bonaparte ele é derrotado, vários reinos dentro da Europa, eles têm a necessidade de reorganizar o mapa europeu de acordo com aquilo que estava antes da própria Revolução Francesa. Tem um gato miando aqui, o meu gato macumbinha, mas não tem jeito, ele não posso calar a boca do gato. Então nós tivemos aí em 1815 o período do Congresso de Viena, que pretendia fazer a questão da restauração, colocar tudo dentro da Europa como estava antes da Revolução Francesa. Então nós vamos observar aqui na página 4 de vocês, falando sobre o movimento conhecido como restauração. As monarquias destituídas, estou lendo aqui um pedaço aqui do texto de vocês. As monarquias destituídas por Napoleão regressaram ao trono. Constituições liberais aprovadas anteriormente foram suprimidas e regimes autoritários foram adotados em grande parte da Europa. Isso vai criar um grande problema. Isso criou um grande problema. Por que criou? De certa forma, pelo menos dentro da França, a população francesa, principalmente os burgueses, gozaram de certa liberdade. Deixa eu botar um pouco de comida para esse gato aqui, senão ele não vai deixar da aula. Uma macumbinha alimentado, vamos continuar nosso trabalho que nós temos que fazer.
falando sobre as revoluções do século XIX, nós temos aqui três datas importantes, que é 1820, 1830 e 1848. Tem um ingrediente novo nesse debate, que é uma questão quando os povos começam a se movimentar, que é a questão do nacionalismo que começa a ser inserido no debate desses povos, né? A ideia de pertencimento a uma nação vai fazer com que muito desses povos comecem a questionar a invasão de povos estrangeiros, a invasão de outros povos na liderança dentro dos seus domínios. Tem dois movimentos aqui até citado no livro de vocês. Falamos, por exemplo, sobre a Grécia e a Itália. Na Grécia, eles lutam contra o domínio otomano, né, internamente, e na Itália, contra o domínio da dinastia francesa e a dominação austríaca dentro do solo italiano, ou seja, querendo que o seu povo, a sua estrutura hierárquica, seja uma estrutura que tenha relação com a própria nação. Bem, na França tem uma origem, além também da questão do nacionalismo, uma questão da liberdade adquirida, mesmo que uma liberdade da burguesia, com a liberdade adquirida a partir da Revolução Francesa, que o rei Carlos X, quando ele assume, ele impõe as chamadas Ordenações de Julho, que ele diminui bastante a liberdade de imprensa, as liberdades individuais, e isso os franceses não iriam aceitar de modo algum depois de ter passado por um grande período de construção dessa liberdade pela Revolução Francesa. Aqui nós estamos falando sobre a Primavera dos Povos, página 6. A primavera é um conceito utilizado muito quando um determinado povo, quando os povos eles se organizam e reivindicam pelos seus direitos, eles não é algo que é liderado por um golpe militar, não, é a população na rua lutando pelos seus interesses. Então nós temos aqui, em 1848, a chamada Primavera dos Povos. Essa primavera, esse movimento chamado Primavera dos Povos, é um movimento muito embalado pela própria fome, pela própria insatisfação da população que estava na Europa de modo geral. Não podemos esquecer que essa Primavera dos Povos, ela é iniciada na França, tá? E depois vai se expandir para outros centros receptores dessa influência francesa. Essa própria Primavera dos Povos, ela também teve influência no Brasil com a Revolução Praieira, que vamos dizer que isso aí cai em questão de prova também, quando eu falo dessa revolução, essa influência da Primavera dos Povos, quando bate aqui no Brasil, ele foi bater lá em 1848 em Pernambuco, e é chamada da Revolução. Eu não sei o que aconteceu no trecho anterior, que cortou. Eu estava explicando, eu estava falando e estava cortado. Eu estava explicando que essa revolução, essa Primavera dos Povos, ela ganha amparo, ganha apoio e divulgação aqui em Pernambuco, no Recife especificamente, porque o Pernambuco ele era o grande produtor de açúcar durante o Brasil Colônia, mas alguns fatores como a expulsão dos holandeses, que levaram todo o conhecimento das etapas da produção de açúcar, o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para a região Centro-Sul, Centro-Sudeste, Minas Gerais, Goiás, na produção do ouro ainda no século XIX. 18, perdão. E no século XIX, o início da importância do café para a balança comercial brasileira, mas esse café praticado na região do Rio de Janeiro e depois muda para São Paulo. Isso faz com que a economia pernambucana ela desabe, e aí todo um questionamento da administração, e esse questionamento, essa insatisfação conhecida como Revolução Praieira, tá?
Página 7 de vocês fala do surgimento do nacionalismo, mas nós já falamos o que seria o nacionalismo, que é um sentimento de nação, de pertencimento ao único grupo, que começa não somente porque eles estão reunidos pela uma terra, mas estão reunidos por interesses comuns culturais também. Não podemos esquecer, página 8, falando sobre a inversão da tradição, que as escolas, os centros de estudo, as escolas passaram a ser também grandes incentivadoras desse pensamento de nação quando unifica a história de determinado povo num determinado centro de saber. Então isso foi causando dentro da população um sentimento de pertencimento cada vez mais explorado pela educação. Mas ao mesmo tempo que a educação ela traz a noção de nacionalismo, a educação quando não bem aplicada, ela pode trazer também rachaduras, como é o caso aqui na página 9, falando de vocês aqui, falando para fissuras do nacionalismo. Um textinho aqui. A ideia de Estado-nação encobre diferenças culturais e conflitos históricos entre povos que vivem em um mesmo território. Para um Estado nacional se consolidar, diferenças internas tiveram de ser apagadas ou reprimidas. Então, para a consolidação desse Estado moderno, como por exemplo em 1756 aqui no Brasil, houve a necessidade de ser reprimido a cultura dos povos originários, colocando e elegendo como a cultura principal a cultura portuguesa, europeia. Então, muito se perdeu dentro do Brasil, principalmente com as culturas orais, que não tinham condições de deixar registradas suas etapas, e a implantação de um projeto que fortalecesse cada vez mais a cultura portuguesa, europeia. Esse movimento dessa construção de uma nação também passa pela arte, porque a arte vai tentar construir uma imagem de um povo, né, retratar esse povo. Então hoje nós vimos que nesse período você vai ter a questão do romantismo, uma das formas, uma das características de se colocar vamos dizer assim, da arte retratar o nacionalismo. Temos aqui na página 2 um quadro interessante falando sobre uma visão interessante, a liberdade guiando o povo, isso dentro da Revolução Francesa. Temos vários quadros, como por exemplo, lutando em frente ao Hotel de Ville, na página 7 também uma mostra dessa arte romântica. Temos aqui, cadê na página 10 e 11, mostrando também uma visão dessa construção desse nacionalismo, como se deu por uma visão romântica. Página 10, a questão dos soldados franceses morrendo, lutando em prol dessa construção da sociedade. Na página 11 aqui fala esse romantismo mostrando os povos originários, colocando como, por exemplo, aqui a pintura de Iracema, uma pintura colocando essa Índia seminua, mas como uma figura sem maldade, uma figura acima do bem e do mal ali, que seria esses indígenas sendo retratados aqui, até mesmo inocente, né? Nós temos aqui, falando na página 11, basicamente 3 gerações desse pensamento do romantismo no Brasil, primeira, segunda e terceira geração, que vocês vão ler mais detalhadamente, porque não dá tempo, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Estou olhando aqui porque tem gente passando ali toda hora, a cachorra quer latir, eu estou fazendo um carinho nela com os pés para ela parar. Aqui no tema 2, é uma continuidade dessa insatisfação que estava tendo dentro da Europa, e é o tema falando sobre unificações da Itália e a Alemanha. O que é importante aqui observar que foram os duas últimas regiões que se transformaram em Estado Nacional. A entrada dessas duas últimas regiões, transformadas agora em Estado Nacional, teve uma grande mexida na economia,
na tecnologia aplicada nessa região, principalmente quando a Alemanha, através de Otto von Bismarck, ela tenta correr atrás do prejuízo de ter chegado atrasado na corrida industrial, e ela chega com bastante voracidade, com bastante conhecimento técnico, e vai disputar com um pé de igualdade com nações que já estavam há mais tempo estabelecidas no mercado. Isso vai fazer com que as nações que estavam há mais tempo comecem a observar que, para controlar e para assegurar principalmente as suas colônias, porque para a indústria eles precisavam, já falamos, conversamos em aulas anteriores, precisavam de mercado consumidor, centro fornecedor de matéria-prima, e isso só no pensamento na época só poderia ser garantido através do uso de armas. Embora ninguém se desafiasse frontalmente naquele momento do século XIX, isso ocorreu no século XX com a Primeira Guerra Mundial e principalmente com a Segunda Guerra Mundial. Esse material, com certeza, da página 12 e 13, falando sobre Itália e Alemanha, cai na prova. Tem uma questão falando sobre essas características, por exemplo, dos camisas vermelhas, desse movimento liderado por Giuseppe Garibaldi nesse processo de unificação da Alemanha, a importância de Otto von Bismarck, esse chanceler que ele idealizou esse processo de industrialização da Alemanha. Isso está caindo na prova, tá legal?